Mas eu gosto de dizer que quando a gente fala sobre altruísmo, nós estamos falando simplesmente de pensar no outro, coitadinho, pobrezinho dele, eu preciso ajudá-lo. Não é bem isso. Altruísmo é pensar no outro como parte de mim mesmo, ou seja, com uma responsabilidade minha, ou seja, tem muito a ver com a ideia da unidade. Altruísmo está diretamente relacionado a uma recuperação da unidade no meio da multiplicidade. Sentimos-nos cada vez mais próximos uns dos outros, de tal maneira que cuidar do outro é como cuidar de mim mesmo. Não é nada extraordinário, nada fora da ordem. É simplesmente estender a minha noção de identidade, perceber o outro como parte de nós mesmos. E, vocês podem ter certeza, é uma das virtudes mais requintadas que existem. O altruísmo ele é muito requintado, o verdadeiro altruísmo é muito requintado. Ele não pode vir de fora de uma imposição do meio, eu devo ser bonzinho ou eu devo parecer bonzinho. Essas coisas têm outros nomes que não vêm ao caso. O altruísmo é muito legítimo e emana de uma percepção cada vez mais nítida que a gente tem da vida. E esse verdadeiro altruísmo significa estamos crescendo, estamos realmente começando a nos aproximar do grande mistério da vida. O altruísmo é ter o outro como finalidade de vida, que é o contrário do egoísmo, que é ter a si próprio como finalidade de vida. Esse si próprio é uma noção muito equivocada de quem somos nós, uma noção muito pequenininha. Quem somos nós? Esse nome que recebemos nesse momento, que é um nome muito passageiro. Quanto tempo durará esse nome? Sei lá, 80, 90 anos e lá foi ele. Com todos os interesses pequenos desse nome, que são possuir coisas materiais, possuir evidência com o meu nome, projetar-me acima dos demais, ter um sucesso que seja invejado por todos. Ou seja, os interesses desse pequeno eu são muito reduzidos, insuficientes, inclusive, para aquilo que a gente chama de felicidade. A sociedade está cheia de pessoas assim, que têm tudo isso, e estão muito longe de serem felizes. Muito pelo contrário, sofrem de uma carência intensa. Então nós já podemos provar, por uma observação um pouco mais ponderada, que ter essas coisas está longe de fazer com que o ser humano seja pleno. Ou seja, os argumentos do egoísmo nos levam à mediocridade, a objetivos muito pequenos. São pessoas que às vezes têm bens materiais, são reconhecidas publicamente e passam a vida inteira tentando se defender daquilo que duraram tanto tempo para conquistar, ou seja, medo que tomem as suas coisas, medo que o reconheçam nos lugares, medo disso, medo daquilo, e se escondendo de uma fama e de uma projeção que eles veem que, afinal de contas, não mudou a sua vida insignificativamente coisa nenhuma. Já é um momento para a gente olhar para as pessoas e saber quem é digno de inveja realmente. Quem eu poderia dizer, esse é feliz, eu gostaria de ser como ele. Quão poucas são pessoas assim dentro da sociedade. Você poderia olhar para ela e dizer, esse tem um estado de consciência, uma forma de lidar com a vida que eu realmente invejo. A inveja no sentido positivo. Eu valorizo e acho que eu gostaria de ter algo igual. São raros, são raríssimos. Portanto, os interesses desse pequeno eu já deu para a gente perceber. A essa altura do materialismo em que vivemos, já deu para perceber que não é por aí. E o ser humano continua frustrado do mesmo jeito, continua se sentindo sozinho do mesmo jeito, no meio de todas essas, entre aspas, realizações. Repito, o altruísmo não pode ser para inglês ver. Aquele altruísmo para que eu tenha um status de bonzinho dentro da sociedade. Isso não funciona, isso não significa nenhum tipo de mutação de consciência. Isso é simplesmente uma forma de promover o seu próprio nome, de promover a sua imagem, e é manipulado demais isso. Uma primeira coisa que eu considero extremamente importante a gente entender para falar de altruísmo, gente, é sobre sentido de vida. Nós vivemos um momento histórico complicado demais sobre essa questão do sentido de vida. A maioria das pessoas pensa que sentido de vida é buscar o maior conforto possível com o menor sofrimento possível para viver desfrutando do maior prazer possível. Ou seja, tudo no máximo que der. Ou seja, desfrute, conforto. Percebam que nós somos seres que temos muito que crescer, não somos perfeitos, somos longe disso. Gostaríamos de ser muito mais humanos do que somos e essa busca é legítima. Sentido de vida não é conforto nem desfrute, é crescimento, gente. É sair daqui maior do que entramos. É ser fator de soma para o mundo, para o outro, para nós mesmos. É não vivermos em vão.
Se você tem muito que caminhar, uma cadeira excessivamente confortável é ruim. Vai te prender, vai te deixar na inércia, que no final das contas é mediocridade. Nós temos uma sociedade que diz: se você tiver algum problema, fala comigo que eu tiro o seu problema para você ficar bem. Sabe que esse cidadão que te oferece isso é realmente seu amigo? Às vezes aquela dificuldade é a única chance que você tem de crescer. E nós vendemos a solução de todos os problemas para que nada afete o seu conforto. Será que é isso realmente que o ser humano necessita? É algo que se ofereça para beneficiar a humanidade? Percebam que essa tônica da sociedade, colocar nossa personalidade entre algodões para que nada doa, nada afete, faz de nós, seres humanos, estagnados. Entrou uma pessoa incômoda na sua vida, é claro que você não vai correr atrás de todos os complicados do mundo. Mas se ele entra na tua vida, verifique se você não pode fazer alguma coisa. Porque uma pessoa dessas que você ajuda dá sentido a uma vida. Uma vida que às vezes não teve nenhum sentido até agora. Cuidado! Você entra na internet, tem 1000 palestras falando de como fugir de situações tóxicas, de pessoas complicadas, situações incômodas. Pelo amor de Deus, a síntese da sua vida vai ser o quê? O que vai escrever na sua lápide? Aqui jaz um fujão. O que nós estamos fazendo pelo mundo, pelo outro? Nós viemos aqui para crescer, não tem dúvidas disso. O sentido da vida é crescer. Portanto, um acontecimento complexo que surge na sua vida pode ser a oportunidade que você precisava. Porque superando, você chega com a consciência em um outro degrau. Tem uma capacidade muito maior de responder à vida, tem uma capacidade muito maior de somar coisas positivas à vida do outro, do todo, de não sair daqui do mesmo tamanho que chegou. Então esse é um elemento que eu considero pedra de toque. Uma pessoa que não considere a vida como uma grande oportunidade de crescimento, ela não tem como ser um verdadeiro altruísta. Cada dificuldade você se coloca diante dela e diz: eu só saio do outro lado maior do que eu entrei. E com isso você vai transformando as dificuldades em degraus. Lembrem da frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Pelas vossas respostas à vida eu vejo se são humanos ou se não são. Grande parte de nós somos projetos de seres humanos a serem realizados. Essa é a nossa tarefa, viemos aqui para isso. Temos muito ainda que realizar para chegarmos à plenitude da condição humana. Quando você entrar naquele momento de questionamento, de reflexão, será que minha vida valeu a pena? Será que realmente eu fiz alguma diferença? Você lembra de um momento onde você praticou um altruísmo legítimo, sem segundas intenções. Opa, valeu a pena. Alguma coisa eu fiz. Ou seja, um momento que seja da minha vida justificou a minha presença na Terra. Um ato. Começamos a fazer história. É isso que fazemos. Quando damos a isso a tônica da nossa vida, começamos a escrever história. Quando somos egoístas, seguimos a linha do que fazem conosco, seguimos a onda daqueles que escrevem a história, somos escritos. Quando começamos a tomar as rédeas da nossa vida e sermos altruístas, começamos a virar a mesa e escrever a nossa própria história. É uma história que pode beneficiar não apenas a nós mesmos, mas a outros à nossa volta. Porque cria um referencial maravilhoso de mudança. Pensem, gente, num jovem que chega na humanidade atualmente, completa seus 18, 19, 20 anos e vai querer um exemplo, referencial, porque todo ser humano precisa de um exemplo, de um referencial. Aí ele abre diante dele um cardápio, um menu de opções de todos os seres humanos que existem na Terra nesse momento. Lembrem da frase bíblica: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade erguida sobre um monte. Aqueles que estão erguidos sobre um monte estão de pé, de posse da sua própria condição humana, e são realmente capazes de um referencial poderoso que subverte a lógica da sociedade atual tão egoísta, através de um pequeno exemplo, como se fosse uma manga dentro de uma caixa de sapato, e você é capaz de transformar profundamente a vida de alguém. Pensem a oportunidade que nós temos de sermos altruístas, de sermos voluntários, a oportunidade que a natureza nos dá. É como se você tivesse recebido uma joia de ouro e jogasse no lixo. É ouro que a vida está nos oferecendo. A prática da bondade, o exercício da bondade, através do altruísmo, através do voluntariado. Uma possibilidade de se aproximar do mistério divino, uma possibilidade de se aproximar da nossa própria natureza humana legítima e de encontrar a legítima felicidade que nos corresponde a cada um de nós.